E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Caleb e hoje eu vim fazer uma invasão aqui no canal da minha mãe, a, a senhora iluminada, a senhora Luz, É né? ruim. Que tá trazendo luz para todo mundo, né? Eu acredito que não só para vocês, mas para todos nós também dentro de casa. A gente vai contar um pouquinho da nossa história hoje, de como que a nossa vida virou aquela chavinha, né? Para que a gente pudesse chegar ou tentar encontrar pelo menos o que a gente está buscando no dia a dia, né? A melhora, a consciência crística, né? Que a gente gosta de citar e, e buscar a melhora e conexão com Deus sempre, né? Agora eu vou deixar um pouco da palavra com ela que ela sabe desenrolar melhor que eu. Para mim é muito gratificante poder estar fazendo esse vídeo aqui, principalmente com ele aqui do meu lado. Para quem não conhece, esse é o Caleb Andrade, meu filho, que eu sempre falo aqui no vídeo para vocês. E a satisfação é de hoje poder estar compartilhando com vocês toda essa desenvoltura que ele consegue ter hoje, através do conhecimento que eu busquei para mim mesma e que fez toda essa transformação. Como eu sempre citei para vocês, a minha busca sempre foi para quê? Para tentar consertar a vida dele, né? A gente tem uma história muito profunda que começou quando ele tinha 7 anos de idade. Eu me separei do pai dele e ele por um tempo foi morar com o pai. E quando a gente não tem conhecimento da vida, a gente acusa as pessoas de tudo que acontece, né, na nossa vida, no nosso caminho. E todos esses acontecimentos, eles vão trazendo dores pra gente. E quando a gente passa por um processo de autoconhecimento, a gente vai se responsabilizando pela nossa própria vida e a gente vê que as dores quem causou fomos nós mesmos, porque nós não compreendemos naquele momento o que estava acontecendo. E quando eu fui atrás de toda essa busca, porque eu queria consertar a vida do Caleb, que só tinha 7 anos de idade, quando ele voltou para mim ele tinha 10 anos, e ele voltou e a gente foi fazer um exame e ele estava com pré-diabetes. Foi isso que ligou a luzinha dentro de mim e foi aí onde começou toda a minha dor, né? Que aí eu comecei a jogar várias informações em cima dele, dos medos que eu sentia dentro de mim. E isso causou tanta dor para mim quanto para ele também. Só que no longo desse processo jamais a gente imaginou que a gente estava trilhando um caminho de luz, né? Que iria resgatar a mim primeiro e consequentemente resgatou a vida dele também. Né, Caleb? Como que foi que isso aconteceu com você? Né, o meu processo foi ir para a escola, estudar, né, conhecer as leis universais, fazer essa transformação em mim. E logo em seguida, o que aconteceu? O Caleb também teve aquele boom, né? Teve aquele chamado, aquele despertar de consciência. Conta aí, Caleb, como foi que aconteceu com você? Bom, comigo o processo foi, não sei se pela dor, pelo amor. Eu acho que acredito mais que foi pelo amor da minha mãe tentando me chamar para onde ela estava indo, tentando me direcionar para onde ela estava indo. Como ela disse no começo, foi um pouco difícil porque ela ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, todas as mudanças da vida dela e o que tinha levado ela a buscar essa compreensão para ver se ela conseguia me curar de algum jeito das minhas enfermidades, né, teoricamente. Eu sempre fui muito espontâneo, muito alegre, muito ativo, sabe? E eu praticava exercício todos os dias da minha vida, jogava bola, corria pra lá, buscava pipa, andava de bicicleta e eu continuava gordo, com pré-diabetes. Pra mim aquilo não fazia sentido. E a gente foi percebendo que quanto mais falava, quanto mais entrava no assunto, era o que estava me perdurando naquilo. E depois eu comecei a trabalhar muito cedo, acho que eu tinha o quê? Uns 15 anos, né, mãe? Sim. Com 15 anos eu comecei a trabalhar, porque minha mãe queria que eu trabalhasse também. Era mais uma das dores da vida dela que ela estava colocando para mim. Mas foi muito bom porque eu aprendi muita coisa, eu cresci como ser humano e me apresentou pessoas maravilhosas na minha vida. Só que nesse meio tempo eu comecei a meio que me perder, sabe? Tipo, comecei a ter poder demais, sabe? Comecei a ter liberdade demais para fazer o que eu quisesse, entendeu? Então, pra mim, eu tava engolindo o mundo com farofa, sabe? Tava fazendo tudo que eu queria, viajava,
bebia desde, sei lá, uns 16 anos eu já tava bebendo muita cerveja já, sabe? Ficando bêbado, eu tava meio que perdendo o controle. Pra mim era normal porque eu era jovem, tinha dinheiro, eu podia fazer o que eu quisesse, então tava tudo sob controle. Só que vai passando os anos, isso foi o quê? Com 2014 eu comecei a trabalhar, 2015, 2016, quando bateu 2018. E nesse meio tempo eu comecei a perder o controle da minha vida, quando aconteceu esses problemas pessoais, que não é o caso falar também, porque é coisa de adolescente. Eu comecei a perder o controle da minha vida, porque eu tinha tudo, mas não era o que eu queria, sabe? Eu bebia muito, fumava muito, saía muito de balada, pegava muita mulher e nada daquilo me preenchia. Eu tinha tudo na minha mão. Viajei para fora, viajei para o Brasil, viajei onde que eu queria, o que eu quis fazer como jovem eu fiz. E mesmo assim não era suficiente para mim, porque eu vivia triste, vivia depressivo, brigava com as pessoas dentro de casa, não tinha harmonia dentro de casa, eu só chegava em casa, deitava, ficava mexendo no celular até a hora de dormir. Poucas vezes trocava palavra com meu padrasto, com a minha mãe, e tava levando essa vida assim, sabe? E eu lembro até que ainda no começo desse ano eu tava trabalhando de motorista e já fazia uns 3, 4 meses que meu pé tava doendo muito. E minha mãe sempre tentando me ajudar, né? Com o caminho que ela chegou, ela sempre tentando me direcionar, me mostrar o caminho que ela estava querendo trilhar. E eu não entendia, né? Pra mim não ficava claro. E ela sentou para conversar comigo, né? Como é que foi, mãe? Aquelas pedrinhas lá que você usou? Ah, eu usei a linguagem do corpo e tudo que... Todas as terapias que eu uso para lidar com as pessoas. E naquele dia ele ligou para mim e falou que estava com falta de ar, que estava preocupado, que estava doente. E então eu logo percebi que ele estava tendo uma crise de ansiedade. E eu trouxe as minhas pedrinhas e o processo que eu faço de explicar sempre para todas as pessoas aonde estão as nossas dores, né? Onde elas começam. E ele começa no exato momento onde a gente ainda é criança ou observando a relação entre os nossos pais. E foi isso que eu expliquei para ele naquele dia, né? Quem ele era de fato. Ele não se conhecia, ele ainda estava em 50% pai, 50% mãe. E foi como se naquele dia, como que se num passe de mágica, foi tirado algo de perto dele, ou então a vida dele começou a transformar naquele exato momento, né? Que parece que a ficha dele caiu e ele compreendeu, né, Caleb, o que estava acontecendo com ele. Com certeza. Eu não sabia ainda a que ponto que ia chegar essa transformação e nem tinha entendido também que tinha saído alguma coisa de mim. Pra mim tinha sido mais uma conversa qualquer com a minha mãe que ela estava tentando explicar alguma coisa que eu não entendia. Pra mim não fazia sentido. Nunca tinha feito na minha vida, por que ia fazer agora, né? E esse dia eu até lembro que eu falei, mãe, você não tem o poder, você não pode curar a minha depressão. E aí eu comecei a olhar pra mim e falei, caramba, que depressão que eu tenho? Se eu tenho saúde, se eu tenho os meus pais, se eu tenho uma casa, se eu tenho tudo que eu preciso ter, eu fiz tanta coisa na minha vida e ainda tô depressivo. Tá entendendo? A nossa mente, ela vai consumindo a gente de um modo muito grande quando a gente não se conhece, porque você começa a colocar as culpas que você tem na sua vida nos outros, como se tudo que falaram pra você, tudo que apontaram pra você, tudo que fizeram você fazer até tal momento, você não quer assumir aquela responsabilidade, sabe? De que você de fato poderia ter cortado aquilo no meio, sabe? Falar assim, isso não me pertence, eu tenho a minha consciência, eu tenho o meu pessoal, sabe? Eu tenho a minha história. Cada um sabe o que é, entendeu? E quando você toma posse de novo da sua vida, você toma consciência de que de que você precisa olhar para você mesmo, que você precisa curar para suas dores, você precisa lembrar do seu passado que te fez mal e compreender por que te faz mal e compreender também porque as pessoas fizeram o que fizeram para você. Porque eu culpava muito minha mãe, culpava muito meu pai pelo que eles tinham feito para mim, só que eu não compreendia que eles tinham as falhas dele, que, como qualquer ser humano, como eu pude ter tido com alguém na vida que se eu fiz, eu não consigo reconhecer, a outra pessoa pode reconhecer, entendeu? E a partir daquele momento ali, a minha vida começou a transformar bastante, sabe? Começou bastante diferença a aparecer pra mim. Eu saí daquele emprego que eu tava, que me fazia mal psicologicamente e fisicamente.
parei de fumar, diminui muito, 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 muito mesmo na bebida. Hoje eu bebo uma vez por mês com os meus amigos para celebrar, para dar risada, às vezes para assistir um jogo de futebol, porque eu gosto muito e são pessoas que fazem parte da minha vida há muito tempo. Algumas coisas ainda eu preciso mudar, ainda estou em processo de crescimento, mas a partir daquele momento começou a mudar muito a minha vida. Foi quando um dos meus amigos, ele... Mas espera aí, tem outra história aí no meio dessa história aí que você está esquecendo, né? Que foi a grande conversa, e nesse dia foi bem interessante, que ele falou para mim que o mundo estava sendo consumido pela tecnologia e que não tinha jeito, que o amor não ia prevalecer aqui no nosso planeta. E eu falei para ele que não, que o plano de Deus era muito maior do que o que estava acontecendo, né, Caleb? E aí eu falei para ele que estava lendo um livro, onde aquele livro me trazia grande iluminação. E era o livro Autobiografia de um Yogi, né, de Yogananda. E ele falou para mim que se interessou pelo livro, né? Naquele momento ele falou que estava interessado por aquele livro. E aí passa alguns dias, ele me chama, né? Novamente, fala que precisava ter uma conversa comigo. E aí olha só a surpresa que ele fala para mim, que naquele momento ele não tinha acreditado em nada do que eu havia falado, mas que tinha acontecido algo muito impressionante na vida dele, que é a história que ele vai contar agora, né? Que o amigo dele tinha passado por uma experiência espiritual, e pelo fato do amigo ter passado por aquela experiência, ele começou a acreditar em tudo que eu havia falado para ele sobre Yogananda. Né, Caleb? Como é que foi isso? Então, boa, às vezes a gente não... A mente, a memória condena um pouco a gente, é a verdade que a minha mãe falou, quase que eu esqueci dessa história. Esse processo antes foi muito importante também, porque... Como é que eu vou dizer? Pra você o mundo não tinha mais jeito, né? Pra mim tava tudo condenado, tudo que eu tinha visto era uma merda, tudo nada valia, entendeu? E tudo que minha mãe me falava parecia balela pra mim, não tinha jeito nada que tinha acontecido na vida. As palavras que ela utilizava comigo, os métodos que ela utilizava comigo não eram eficazes comigo. Eu não conseguia acreditar na minha mãe, entendeu? Não era uma coisa que ficava claro pra mim quando ela me falava. E hoje eu vejo muita gente olhando pra mim do mesmo jeito que eu tava olhando pra minha mãe. Mas esse meu amigo, ele participou de uma aldeia, uma cerimônia numa aldeia, uma cerimônia de ayahuasca, né? E ele veio contando essa experiência que ele teve. E é engraçada a vida, porque eu não estava querendo enxergar a espiritualidade de jeito nenhum, porque eu tinha muito medo, entendeu? E a minha mãe me falando, e eu não querendo crer naquilo, e teve que chegar uma pessoa que era muito próxima de mim, meu amigo, que eu considero muito, para me falar que era real aquilo, sabe? Que tinha outro lado da vida, que tinha outras perspectivas, que tinha outros processos, né? Outro jeito de enxergar. E detalhe? Qual que é o detalhe? Que ele é evangélico. Evangélico também. Evangélico. Assim como eu fui batizado na evangélica, eu não frequentei muito tempo a igreja, só quando eu estava com meu pai, mas as minhas doutrinas são todas evangélicas. E aquilo me despertou uma curiosidade muito grande de saber como é que eu ia lidar com a vida a partir daquele momento. Porque, tipo assim, esse negócio de depressão, esse negócio de eu fumar, de beber, de eu não ter um bom comportamento dentro de casa, sabe? Era uma coisa que me irritava muito, era uma coisa que me afligia e eu não sabia. E outras coisas aconteciam também. Eu tive muito tempo durante a minha vida, desde a infância, desde que eu fui morar com meu pai, eu tinha alguns problemas, tipo, com o mundo espiritual, digamos assim. Eu enxergava coisas, eu via vulto dentro de casa, sabe? Às vezes eu estava vendo TV, eu via vulto passando do lado, eu ouvia voz, eu ouvia flecha passando no pé do meu ouvido, assim, sabe? Dá até calafrio de falar, porque era um momento de muito terror pra mim, porque eu era criança e eu não entendia nada do que estava acontecendo. E eu até lembro que quando eu vim morar de volta com minha mãe, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu só conseguia dormir na sala, com a luz acesa, com a televisão ligada, com um colchão de solteiro jogado na frente do rack, e eu passava uma camiseta assim, ó, no meu olho para mim não enxergar e não ouvir nada, porque eu tinha muito medo do que eu ia ver, do que eu ia sentir, entendeu? E virado para a parede. Aquilo era um terror muito grande. E eu não sabia por que aquilo me atingia tanto, eu não sabia por que era aquilo. Então
Eu condenei muito tempo espiritualidade, condenei muito tempo idas à igreja, por eu não saber o que era que me esperava do outro lado, entendeu? O que era isso que estava me atingindo, o que era isso que me deixava com tanto medo. Isso se estendeu até antes no começo do ano, eu sofri na minha adolescência também com paralisia do sono. Tipo, pelo menos 3, 4 vezes ao mês eu tinha paralisia do sono, que é quando a pessoa fica travada, não consegue mexer, não consegue falar, só consegue ver e ouvir o que está acontecendo em volta. E aquilo acontecia com frequência comigo. E eu percebi que depois do processo que eu passei, que era uma coisa que era quando eu estava estressado, era uma coisa quando eu estava rebelde, uma coisa quando eu estava fumando muito, que eu estava bebendo muito, que eu estava fazendo coisa ruim. É bem interessante colocar nessa parte onde eu falo para todas as pessoas a nossa frequência, né? Essa é a frequência de vibração. Em qual frequência que você se encontra, aonde você está, dependendo de todas as suas condutas que você tem na tua vida, é isso que você vai atrair. Uma pessoa que está em frequência baixa, ele relata aqui, ó, ele fumava, ele bebia, né? Ele fazia bagunça. Quem vai estar afim junto com ele? Eu falo sempre que a espiritualidade, para a gente chegar num degrau baixo, somos nós que temos que baixar a nossa vibração. E não o mal. O mal, ele não vem até nós. Se você está em frequência elevada, ele não vai chegar em você de jeito nenhum. Mas nós temos esse poder de abaixar. Com todas essas atitudes que ele tinha, ele abaixava a frequência dele. Era por isso que ele tinha tantas perturbações. Assim como abaixar, a gente também pode elevar com as nossas Com ações. certeza, né? com certeza. Quando a gente busca a luz, quando a gente é bom, quando a gente faz pelo próximo, quando a gente faz por nós mesmos, né? Exato. Mesmo que seja, sei lá, pô, você tem dificuldade porque você come muito, sabe? Coma menos, trate seu corpo com carinho, entendeu? Eu ainda tô passando por esse processo de carinho comigo. Eu passei muito tempo me maltratando, sabe? Eu olhava pro meu peso, olhava pro meu corpo, olhava para as coisas que tinham acontecido comigo, eu me condenava por achar que ninguém gostava de mim, por causa do meu peso, por causa dessas coisas que tinha. E enfim, pra botar um X na questão aí, deixa eu dar uma pausa. Pra botar um X nessa questão aí, passei por todo esse processo, passei por todas essas mudanças, todas essas coisas que apareceram na minha vida. Ainda estou aprendendo muita coisa. Enfim, o meu amigo falou daquela cerimônia de ayahuasca que ele foi numa tribo indígena. Eu fiquei interessado e eu acabei indo também. Só que eu não sabia que eu ia enxergar lá, né? O que ia ser claro para mim, o que ia, né? O que ia passar. Porque lá eles dizem que a ayahuasca é como se fosse uma cura, né? É uma mistura de ervas feitas da natureza para que traga cura para você. Cura de enfermidade, cura psicológica, cura de tudo. Então é um procedimento que fazem para poder ajudar você a se libertar das suas dores, né? E eu passei por esse processo, passei pela cerimônia de ayahuasca, foi maravilhoso para mim, foi a melhor decisão da minha vida. Meu ar é outro, tudo que eu faço é voltado para Deus hoje em dia, voltado para o infinito, né, para a consciência crística que a gente gosta de dizer, né, para olhar para a nossa centelha divina, que é aquela centelhinha que Deus coloca na gente na hora de nascer, sabe? E para mim foi tudo muito especial nesse momento, e a primeira decisão que eu tive quando eu voltei foi de ler o livro, a Autobiografia de um Yogi, que já tinha me chamado a atenção antes já, e parece que falou assim, mano, vem aqui me ler, velho, que eu vou te guiar a partir de agora, tá ligado? Agora eu vou te mostrar o caminho que você precisa trilhar. E tá sendo maravilhoso essa experiência. Eu pego esse meu livro, sempre que eu posso, eu caminho até um bosque que tem aqui perto de casa, daqui uns 2 km, né, mãe? Sim. Daqui até lá. Eu caminho até lá, sento, leio meu livro de tarde sozinho. Largo o celular, largo a vida inteira aqui, não aviso nada pra ninguém. E vou lá me conectar com a natureza, leio um capítulo do livro. E é sempre muito revelador, sempre muito bom ler aquilo, porque cada capítulo é uma lição que você aprende, sabe? De tudo que a gente acreditou que era verdade um dia, né? Que colocaram como verdade para nós, é muito importante, porque esse livro ele abre bastante a nossa mente em várias questões, né, mãe? Sim, com certeza. Ele mostra realmente o que é verdade e o que é uma pessoa realmente se iluminar, né? Eu falo que a história de Yogananda, ela é maravilhosa, ela toca profundamente dentro da minha alma,
E todo esse processo que aconteceu com ele foi assim que eu comecei. Eu falo muito para vocês aqui no canal, que foi lendo o livro do Yogananda, foi onde eu pedi a ajuda dele, que iluminasse o caminho para que eu pudesse participar da cura dele também, né? E quantas vezes depois ele não veio e falou. E deixo bem claro aqui, não são adorações de... Muitas pessoas acham que é adoração, né? Adorar a imagem, adorar... Não. Eles são simplesmente os mestres que vieram primeiro para mostrar pra gente o caminho que a gente deve trilhar pra gente chegar no mesmo objetivo que eles chegaram, né? Porque o propósito de estar aqui nesse planeta é iluminar, é se espiritualizar cada vez mais. E é isso que a gente precisa ter o foco em mente, né? Ser melhor a cada dia. Então, para mim, foi a maior felicidade quando ele voltou e ele quis pegar o livro para ler. E é muito mais gostoso ainda, eu já li o livro e ele lê o livro também, a percepção dele é completamente diferente da minha e ele vem e acrescenta para mim, né? Cada vez que ele lê uma história, a gente senta, né, para conversar sobre a história que ele leu e ele me traz a visão dele e é muito gratificante, né, Caleb? Com certeza, é uma lição para a vida, e como ela falou, essa parada, eu até discuto às vezes com alguns amigos meus, questão de religião, questão de adorar a imagem, sabe? E ficou tudo muito deturpado, tudo dentro de uma caixinha, sabe? E é difícil da compreensão quando a gente limita o nosso conhecimento, sabe? Quando a gente julga outras culturas, outras pessoas, sabe? E muito do que eu percebo durante o que eu leio o livro tem muito da cultura da Índia lá e tudo que eles mostram como Deus, na verdade, não é que eles estão tomando o lugar de Deus. Aquilo são representações para que a gente compreenda o que eles estão querendo passar para a gente, né? Por exemplo, o monte do Himalaia, sabe? Que para eles é um ponto muito inspirador, muito filosófico, muito bonito, porque é uma conexão direta com o reino de Deus ali para eles, sabe? Os montes, as árvores, a água, o vento, o fogo, tudo para eles é muito divino, sabe? E falta das vezes a nossa percepção de realmente né, que a gente deveria agradecer pelas árvores que a gente tem, agradecer pela água que a gente bebe, agradecer ao solo que nos dá o alicerce, o fogo que aquece, que alimenta também, entendeu? Falta dessa nossa percepção, sabe? Então é muito importante sim. Muito importante que a gente saiba de tudo isso. Está sendo um caminho muito maravilhoso que eu estou trilhando. Estou seguindo um caminho totalmente diferente na minha vida. E nesse caminho, muitas pessoas ficam assim, pô, mano, você tá ficando doido, velho, tá ligado? Você tá largando sua vida inteira. Não é, mano. Doido as pessoas que abdicam do reino eterno de Deus, né? Você tá abdicando da consciência cósmica, do universo inteiro, de uma paz infinita para ter coisas do mundo, sabe? Que foi muito tempo que eu fiz na minha vida. Graças a Deus eu consegui despertar muito cedo. Para mim tá sendo maravilhoso realmente esse processo para mim. Na verdade, né, eu falo assim, você pode ter a escolha. Eu, com 47, fui despertar. Ele tem apenas 22, já começa a ter essa percepção, né? E a gente não precisa morrer para ter paz, para ser feliz. A gente pode começar a ter tudo isso aqui. Basta você se abrir para todo esse conhecimento, né? Deixar realmente Deus fazer parte da tua vida e você escutar Ele a cada dia mais. Se a gente é capaz de ouvir outras vozes que perturbam tanto a gente, que contam tantas mentiras pra gente, ilude, né? Por que não ouvir essa voz do Altíssimo falar diretamente com você para te trazer mais paz, consciência de ser melhor a cada dia? Né, Caleb? Com certeza, com certeza. Hoje foi um momento muito maravilhoso pra gente, que uma das partes mais importantes da melhora é se ouvir, né? Ouvir as pessoas e se ouvir também. Porque quando a gente coloca o nosso pensamento para fora, nossas palavras, o que a gente quer dizer, a gente se ouve e a gente se trata, tá? A gente começa a enxergar, porque as coisas precisam ficar muito amplas na nossa frente para que a gente realmente enxergue. E quando a gente fala, é um desses momentos, é importante. É importante entender também dos nossos erros, das nossas dores e do porquê que você repete tanto essas dores, porquê que você repete tantos esses erros, né? Para que você realmente se livre deles, para que não faça mais parte de você, porque todas as dores são parte de um passado que te aflige. Então, não deixe mais essa dor te afligir, entendeu? E como a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer? Perdoando, né? Sendo grato aos nossos pais que nos deram a vida, né? E a gente precisa perdoar.
entregar para os nossos pais o que é deles de fato, porque é a história deles que nos machucam, porque nós observamos a história dos nossos pais, né? E aí a gente traz ela como verdade para nós. E quando a gente entende que nós somos só o fruto da árvore e a gente não precisa repetir a mesma história, a gente toma posse da nossa vida e a gente se liberta, né? É onde a gente começa a ter paz de espírito e encontrar com o verdadeiro Deus que fala aqui diretamente com a gente. Com certeza. Vamos terminar por aqui? Tá ótimo já, né? Tamo junto. Em busca da centelha divina, a paz eterna com o Senhor Jesus Cristo, com Deus, né? Para que a gente se liberte de todas essas dores do mundo, todo esse karma. E a gente mostra o caminho para outras pessoas. Do mesmo jeito que a gente se libertou, vocês podem se libertar rapidinho também, né? Com certeza. Nós demoramos 11 anos para ter essa compreensão. Que você demore apenas 1 ano ou menos ainda, né? É isso aí. Tamo junto. Valeu. Pessoal.